Olá, e aí? Bora estudar a Bíblia? Passando aqui para dizer uma palavra, o porquê eu guardo o sábado. Bem, eu estou tendo base bíblica, o porquê eu guardo o sábado. Ezequiel, capítulo 20, verso 20, Deus foi bem claro em dizer assim: também lhes dei os meus sábados para que saibas, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que o santifica. Ali o sábado é chamado de um selo, de um sinal, para saber quem é Deus e quem são essas criaturas de Deus. E aqui em Apocalipse, eu já disse, Apocalipse disse que os anjos estavam segurando os quatro ventos da terra, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra. E vento em profecia significa guerra. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foi dada a autoridade de fazer dano à terra. E a ordem para esse anjo que tinha autoridade para fazer dano à terra era a seguinte: olha, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selar na fronte os servos do nosso Deus. Então o evangelho está sendo pregado, tá? Então aqui está dizendo que não era para fazer dano, até que fosse pregado o evangelho, até que fosse selado na fronte os servos do nosso Deus. E eu entendo que esse selamento, ele se dará com a verdade que as pessoas vão conhecendo uma após a outra e tomando decisão ao lado desta verdade. E aqui em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, o Espírito Santo também é chamado de selo. O Espírito Santo de Deus, ele também nos sela para a salvação. Veja, tanto o sábado é chamado de selo, o Espírito Santo, ele também é chamado de selo, porque ele é quem vai selar as pessoas para a salvação, uma após a outra, a cada uma que forem aceitando a verdade. Então, Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, olha só que legal, olha que forte, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, tendo também na palavra crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma vez que a pessoa ouve a verdade, a salvação, o plano da salvação, o evangelho da salvação, aí a pessoa aceita toda uma verdade e ela toma decisão ao lado dessa verdade. Sabe o que o Espírito Santo ele faz? Ele sela essa pessoa, ele coloca um selo na mente, no coração, símbolo de decisão, símbolo de fidelidade, símbolo de determinação ao lado da verdade contida aqui dentro da Bíblia. Então, por isso que eu guardo o sábado, porque Ezequiel fala que o sábado é um selo. Apocalipse disse que não era para fazer dano algum sobre a terra, até que fosse selado na fronte, símbolo de decisão, de raciocínio, de determinação, não era para fazer dano, até que fossem selados estes servos. E aqui Efésios disse, mais uma vez, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Isso é maravilhoso, por isso que eu guardo o sábado.
Eu guardo o sábado porque uma vez que nós ouvimos a verdade, o sábado é uma verdade dentro da Bíblia, nós ouvimos esta verdade, nós ouvimos o evangelho da salvação, não esse evangelho desfacelado aí, não esse evangelho faltando parte das verdades dentro da Bíblia. E uma vez que nós ouvimos tudo isso, o Espírito Santo de Deus é quem sela, nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, nós ouvimos a verdade, aceitamos esta verdade, tomamos decisão ao lado dessa verdade, e o Espírito Santo sabe que a gente não vai se reter mais, a gente não vai mais sair dali, e que o Espírito Santo de Deus faz. Ele também vem e sela essa pessoa. Que tal você ser selado de uma vez por tudo, primeiramente, com a verdade, com o evangelho da salvação e o selo do Espírito Santo, onde você não mais deixa de ser uma propriedade exclusiva do Senhor. Pensa nisso e Deus te abençoe você de forma toda poderosa.